verdade eleitoral não pode ser posta em dúvida. Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho muito perigoso se enveredar por esse caminho. Seja bem-vindo, presidente Garibaldi Alves. É um prazer recebê-lo no Salão Nobre. O Senado está completando 200 anos de existência e este programa é um convite à reflexão sobre o papel da Casa, tanto para a história quanto para a democracia do país. O senhor viveu os 2 impeachments da história recente do Brasil como senador. Dos ex-presidentes Fernando Collor, em 1992, e da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. O senhor pode falar um pouco sobre essas experiências? Eu diria a você, Renata, que esses 2 episódios realmente marcaram, claro, a vida política do país e de quem pôde vivê-lo de perto como eu. Porque no impeachment do ex-presidente Collor, eu era senador já e pude observar que ele é um processo muito legitimado pela Vox Populi, a voz do povo. Porque o povo vai para as ruas pedir um impeachment, como aconteceu nos 2 que foram antecedidos por manifestações populares. Toda cassação deve ser vista com reservas. Eu diria a você que não é porque nós vamos nos transportar agora para os impeachments, né? Que aí eu vivi, eu vou confessar aqui, um papel, de certa maneira, constrangedor. Mas não com relação do presidente Collor, que eu até defendi essa tese da presunção da inocência. O que eu vivi, a cassação da presidente, da então presidenta, ainda hoje se fala nisso, da então presidenta Dilma Rousseff. Eu fui ministro dela. O senhor foi ministro da Previdência, né? Da Previdência durante todo o mandato dela, do primeiro mandato dela. E no segundo mandato, voltando ao Senado, eu, por uma imposição partidária, mas que eu poderia ter me rebelado, eu votei sim ao impedimento, ao impeachment dela. Não somos, portanto, só juízes, submetidos rigorosa e estritamente à letra da lei. Somos políticos e não podemos admitir que julguemos estes fatos ao talante das paixões e das conveniências partidárias e ideológicas. Como o senhor hoje avalia essa sua decisão? Eu confesso a você que esses episódios não me trouxeram, assim, uma segurança ao longo do tempo, que eu tive uma vida política muito longa. Eu, depois desses episódios, eu continuei, não é que eu tenho encerrado a vida política,
Mas eu confesso a você que preferia que a história do nosso país não tivesse sido escrita politicamente com as cassações do regime militar, mas também com os impeachments, que eu tenho a sinceridade de lhe dizer que votei favoravelmente. Eu queria pedir para o senhor comentar uma votação específica. No dia que o senhor foi eleito presidente do Senado, em 12 de dezembro de 2007, o senhor comandou uma votação importante e uma grande derrota para o governo da época. O Senado rejeitou a prorrogação da contribuição provisória sobre movimentação financeira. Na prática, extinguiu a CPMF, que respondia por 40 bilhões de reais de arrecadação na época. O senhor pode contar como é que foi essa experiência? Tomar posse no Senado, o senhor tomou posse no Senado após a renúncia do presidente anterior, um período de interinidade e uma nova eleição. E já aterrissou na presidência com uma votação polêmica, Congresso bastante dividido. Como é que foi essa experiência? Olha, tomar posse nas circunstâncias que eu tomei, ter sido eleito, já foi tudo muito traumático. O regimento da casa me dava esse direito se eu ganhasse a votação, claro, no plenário, com a presença dos senadores presentes. E eu fui eleito, até diria, com uma margem de votos muito grande. Chego à presidência, não há por que ocultar, em momento traumático para casa, os últimos acontecimentos que levaram à convocação de eleição para presidente em pleno curso do mandato, aproximaram o Senado de limites que jamais poderiam ser ultrapassados, sob pena de se fraturar gravemente a credibilidade da instituição. Eu já vim experimentando durante esse processo, assim, muitas emoções. Agora, não sabia que ainda me reservava uma outra, que era de presidir essa votação de uma matéria, de qualquer maneira, tão controvertida como essa, e que levou o Senado a uma votação que terminou pela manhã, praticamente. Foi madrugada dentro, Madrugada dentro, o tema era muito polêmico, a contribuição de movimentação financeira. O governo da época não queria abrir mão e os debates se prolongaram. Eu confesso a você que eu tive uma prerrogativa de que, sendo a primeira votação, os senadores se mostraram muito assim voltados para o episódio, eu acho, da minha eleição e contribuíram muito com a condução, com a minha condução nos trabalhos da casa. Porque, na verdade, era a primeira votação sob o meu comando. Eles eram responsáveis pela minha eleição e eu acho que isso conferiu a mim uma experiência que eu diria a você das melhores que eu tenho que recordar
por ocasião de qualquer... A experiência de presidir o Senado? A experiência de presidir durante um debate que se arrastou por horas e mais horas, não é? E conduzindo com uma certa tranquilidade. Essa foi uma marca do senhor, né? O senhor sempre lidava com temas polêmicos com tranquilidade e muito senso de humor. É verdade. Né? Você sempre tinha uma palavra, uma palavra de descontração do ambiente, né? Em vários momentos. É verdade. Como é que foi a experiência de presidir o Senado ao longo do tempo? Olha, foi uma experiência muito enriquecedora, claro, para a minha vida política. Eu diria a você que presidir o Senado era mais fácil do que presidir o Congresso Nacional, porque o presidente do Senado, claro, ao presidir o Congresso Nacional, ele se via diante de senadores e deputados. E os deputados já não tinham essa condescendência que os senadores tinham comigo, nem tinham uma responsabilidade de dizer naquela cadeira está um dos nossos, porque a eleição para o Senado confere essa prerrogativa. O Congresso é um ambiente mais desafiador. Muito mais. E eu confesso a você que eu passei por umas certas dificuldades, mas, claro, que superei. E depois de tudo, quando eu ainda senador, voltando a ver as sessões do Congresso Nacional, eu disse para mim mesmo, meu Deus, como é que eu escapei disso tudo? Porque os deputados, não é que a gente tenha mais aquela ideia de que o Senado é a casa dos mais maduros, né? Não é propriamente isso, mas os deputados eram mais... Exigentes? Exigentes. Exatamente isso. Eram mais exigentes, mais pressurosos das suas prerrogativas. E eu tinha que presidir, como presidia o Senado, às vezes eu me via em maus lençóis. O senhor foi muito crítico das medidas provisórias. O senhor dizia que não havia nenhuma diferença entre elas e os decretos-leis da ditadura, pelo menos nos efeitos, né? O senhor chegou a devolver da presidência do Senado, o senhor chegou a devolver pela primeira vez em 20 anos uma medida provisória, a das organizações filantrópicas. O rito das medidas provisórias já mudou de lá para cá, mas elas seguem sendo editadas e recebendo críticas, especialmente em relação à urgência e relevância. Como é que o senhor vê a questão hoje? Olha, hoje acabou-se a urgência e a relevância. Hoje eu vejo que elas poderiam até ser substituídas por outras medidas, porque o que eu via na época, e o presidente Lula não gostava muito dos meus comentários, porque eu aproveitava, às vezes, a presença dele para comentar a minha indignação com relação às medidas provisórias. E eu sentia que ele ficava, claro, constrangido, porque ele, a exemplo de
E ele, que já é o presidente pela terceira vez, no terceiro mandato, ele sempre, claro, usou e abusou das medidas provisórias, mas não foi só ele. Todos. E eu, realmente, nesse aspecto, se eu tivesse continuado aqui, eu acho que eu já teria deposto as armas. Porque, infelizmente, naquele tempo eu ainda consegui uma vitória que foi a devolução de uma medida provisória. Quero anunciar ao plenário que decidi lançar mão das competências previstas no artigo 48, incisos 2 e 11 do Regimento Interno do Senado Federal, que atribuem ao presidente do Senado Federal os deveres de velar pelo respeito às prerrogativas do Senado e às imunidades dos senadores, bem como impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou a este regimento, devolvendo a medida provisória 446 ao seu autor. Eu depois constatei que na história do país tinha sido devolvida, a partir da criação delas, tinha sido devolvida uma medida provisória. O que eu acho, nas minhas observações, e não deixo de rir, é que agora mesmo ainda há quem se levante contra as medidas provisórias. Mas eu diria a você que é um combate que já se foi. Na sua despedida do Senado, em 2018, o senhor, apesar de ter perdido a eleição, elogiou a soberania das urnas. Disse que respeitou a decisão do eleitor nas 12 eleições anteriores, não tinha por que não respeitar naquela também. Na eleição geral seguinte, em 2022, nós vimos o questionamento do resultado das urnas por lideranças políticas, pelo presidente que tinha perdido a eleição e por grande parte da população. Como é que o senhor vê essa questão? A verdade eleitoral não pode ser posta em dúvida. Mesmo a história das urnas eletrônicas, que o ex-presidente Bolsonaro levantou, que elas poderiam conter alguma fraude, eu não acredito nesse pressuposto. Há quem diga, mas nós temos países mais desenvolvidos, mais amadurecidos politicamente, e aí citam os Estados Unidos da América, que não adotam esse processo. Pelo contrário, lá a apuração transcorre de uma maneira mais lenta. Mas eu não acredito. Eu acredito na soberania das urnas e não acredito nesse processo de fraude. Nenhum pressuposto desse me impressiona. Mas desacreditar o processo eleitoral, o senhor acredita que isso pode ter alguma consequência para a democracia? Total. Eu acho muito perigoso se enveredar por esse caminho, porque você vai terminar dando voz àqueles que dizem que as urnas não são soberanas e que os eleitos não estão ali legitimados. Como é que o senhor avalia a evolução do Senado que o senhor acompanhou ao longo desses mais de 50 anos de vida pública? Olha, eu ouço muitas críticas, né?
mas não sei se as críticas são levadas pelo desejo de me agradar. Aí eu ouço muitas críticas. Olha, o Senado já não é mais o mesmo Senado que você ocupava antes. Eu nunca fui vaidoso, nem prepotente, nem vou nessa história. Eu acho que o Senado, fazendo 200 anos hoje, merece todas as homenagens do povo brasileiro. Não seria hoje, diante de você e diante das câmeras da TV Senado, que eu iria, de maneira nenhuma, deplorar a conduta de senadores ou do próprio Senado. Até porque eu só tenho, e já estou aqui me emocionando, que a idade já permite isso, né? Eu me sinto, sobretudo, realizado por ter participado desta casa, essa casa que eu estou falando hoje. E eu me sinto muito realizado porque no Rio Grande do Norte, a despeito de ter sido governador 2 vezes, como eu fui senador 3 vezes, o povo, quando quer me agradar, não quer me chamar pelo nome, me chama de senador. Então, eu estou ainda com um título para pessoas e eu sou muito feliz porque, a despeito de não ter sido eleito, e essa história eu já contei, eu me sinto muito feliz pelo reconhecimento que as pessoas têm a essa história. Porque eu aqui vou deixar a modéstia de lado. Na verdade, não há um político no Rio Grande do Norte que tenha tido essa história. Há um político, inclusive da minha família, que foi o maior líder de todos os tempos na política do Rio Grande do Norte, que foi Aloysio Alves. Mas ele não foi senador. Ele não teve essa oportunidade. Ele foi deputado, foi ministro, foi governador e foi um grande líder. Mas eu diria a você que eu hoje estou na retaguarda desse meu filho, porque as pessoas perguntam, e você? Eu digo, meu amigo, meu conterrâneo lá no Rio Grande do Norte, olhe, eu tenho 2 filhos. Um tem juízo, não entrou na política. O outro não tem juízo e está na política como eu. Então, se ele está na política, eu vou continuar a ajudá-lo. E é esse o meu atual projeto político. E me emociono, não tenho como evitar a emoção de voltar a essa casa após tantos anos de exercício do mandato de senador. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Renata, porque você me ajudou muito, sobretudo a relembrar esses meus bons tempos.